Caro irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O assunto de hoje tem a ver com o dia que está chegando, o dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero afixou nas portas da igreja, da catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas 95 teses. Uma prática que era comum aos estudantes da época para chamarem para disputa, para conversarem sobre determinados assuntos que se julgavam interessante à época. E aí ele afixou nas portas da Catedral de Wittenberg suas 95 teses que visava uma disputa, uma conversa, uma interação com outros intelectuais. A necessidade que o Martinho Lutero tinha era de discutir sobre possíveis coisas, necessárias coisas que precisavam ser mudadas, que precisavam ser alteradas na Igreja Católica. Uma igreja que ele, obviamente, participava e que era muito devoto à fé praticada pelos cristãos católicos. Então, esse foi um fato histórico que serviu como marco inicial para a chamada Reforma Protestante, que aconteceu no 31 de outubro de 1517. Portanto, no dia 31 de outubro agora, nós estaremos completando 503 anos de Reforma Protestante. E o tema da aula de hoje, que é também o tema da semana, todas as turmas estão discorrendo sobre isso, é o seguinte: o cristianismo precisa ser renovado novamente? É preciso haver uma nova reforma no cristianismo ou o cristianismo anda bem? É possível haver uma nova reforma? É preciso haver uma nova reforma? Esse é o nosso assunto. E para iniciarmos esta nossa aula, eu quero pedir que você, por obséquio, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17. O livro de Romanos que nos é tão cativo, no sentido de que muitas pessoas se converteram lendo o livro, a carta de Paulo aos Romanos. E o insight dado a Martinho Lutero foi exatamente nesse texto aqui de Romanos 1,17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero foi profundamente tocado por essa palavra. E por que ele foi tocado por essa palavra? Porque ele era um homem que tinha muito peso psicológico por causa do seu pecado. E ele tentava de todas as formas se livrar do seu pecado, e ele sempre se via impotente diante deste mal tão grande. Era um monge agustiniano e a ordem agustiniana era uma ordem por si só já muito rígida e muito reclusa, e ele optou por fazer parte dessa ordem, a ordem dos agustinianos, a fim de ter os seus pecados de alguma maneira perdoados, expurgados, enfim. Só que o grande problema, e que Martinho Lutero, mesmo sendo um grande estudioso, um dominador da língua latina, o grande problema que ele não sabia, não tinha entendido ainda, era que a salvação, a justificação viria pela fé, e não pelas obras, e não pela penitência. Martinho Lutero se autopunia, se autoflagelava, porque ele se julgava um pecador, e obviamente ele era, e no reconhecimento da sua condição de pecado, ele visava se libertar daquilo, mas ele não conseguia pelos seus próprios méritos, até que ele leu Romanos 1,17 e o Espírito Santo do Senhor revelou a sua palavra a Martinho Lutero. O justo viverá, o justo será salvo, o justo terá a sua libertação, não pelas obras, não pela quantidade de estudos, não pela sua intelectualidade, não pela sua beleza, não por aquilo que se vende,
não por aquilo que se compra, mas única e exclusivamente pela fé em Cristo. Após ter lido e entendido essa palavra, o Martinho Lutero começou a ficar incomodado com algumas práticas que eram propaladas e que eram praticadas pela Igreja Católica. A gente, obviamente, para entender aquilo que Martinho Lutero sentia, nós temos que nos voltar para aquele momento histórico, um momento realmente bem remoto para nós, né? Porque remete quase que a, entre aspas, o descobrimento do Brasil, ou pelo menos a ocupação do território que viria a ser chamado de Brasil. Então, para nós faz muito tempo, né? Então, se remeter àquela época, a época do final da Idade Média, o chamado início da Era Moderna, ali começou a haver grandes transformações históricas, dado ao pensamento dos homens que iam evoluindo, e a Igreja Católica cada dia mais ia perdendo seu status, ia perdendo seu poder e a legitimidade de ser representante única de Deus aqui na Terra. Então, os homens começaram a questionar muitos ensinos da Igreja Católica. E por causa desses questionamentos, essas pessoas sofriam severas perseguições, eram assassinadas, torturadas, enfim, pela motivação que a igreja tinha de, entre aspas, preservar a entidade, de preservar a igreja. No entanto, infelizmente, muitas coisas que a Igreja Católica pregava estavam deturpadas, não eram convergentes com aquilo que diz o Evangelho. Muitas dessas coisas Martinho Lutero observou, e as 95 teses que ele afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, eram exatamente para versar sobre essas questões, né? Se a gente lê o Catecismo da Igreja Católica de 1498, lá está escrito o seguinte: pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, a remissão das penas temporais dos pecados. Catecismo da Igreja de 1498. Então, essa questão das indulgências pregadas, vendidas na Igreja Católica, era algo muito praticado durante a Idade Média e até o início da chamada Era Moderna. E aí o que acontece? Alguns dos católicos, alguns dos que recolhiam as ofertas das pessoas, eram até mais vorazes em suas pregações e colocavam ainda mais sal nesse tempero todo aí. O Johann Tetzel dizia o seguinte: assim que uma moeda tilintar no cofre, uma alma sairá do purgatório. Assim que uma moeda tilintar no cofre, uma alma sairá do purgatório. O que é isso? Indulgência. É venda de salvação. Era isso que se praticava, tá? Outra: quem compra uma indulgência fica mais limpo do que saiu do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair. Eram coisas propagadas por esse Johann, né? E por muitos que faziam parte da Igreja Católica. E por que isso acontecia? Sobretudo porque o Papa da época precisava construir uma grande basílica, a Basílica de São Pedro, e ele precisava, obviamente, de dinheiro para fazer aquela mega construção, extremamente ousada para os padrões da época. E aí o que aconteceu? As indulgências começaram a ser amplamente vendidas, a salvação começou a ser amplamente vendida. E o Martinho Lutero se viu chocado com essa situação e encontrou nas palavras de Paulo escrevendo aos Romanos, exatamente nesse capítulo 1, versículo 17 que eu acabei de ler, que não é necessário pagar pela salvação, não se pode comprar a salvação.
A salvação é dada pela graça de Deus, pela fé que nós temos nele, e a gente alcança salvação em Cristo. Quais foram os problemas que o Martinho Lutero, que é apenas um dos reformadores, verificou na prática cristã católica? Primeiro, a questão da venda de indulgências, venda de salvação. As pessoas iam, segundo a crença católica, para o purgatório, e lá do purgatório os pecados estavam sendo purgados, mas se alguém aqui oferecesse uma oferta à igreja, essas pessoas sairiam mais rápido do purgatório e iriam para o céu. E Martinho Lutero pregava contra essa questão da venda das indulgências, mas não apenas contra a venda de indulgências, como também contra a venda de relíquias sagradas. Determinadas peças que eram chamadas de sagradas ou consideradas sagradas, né, eram vendidas, e a partir dessas vendas também se conseguia dinheiro para a igreja. É a semelhança do que hoje acontece, infelizmente, em algumas igrejas que se dizem cristãs. É venda de sal, é venda de pedra, venda de terra, venda de semente, enfim, de vassoura, venda de coisas, né? Venda de coisas chamadas de sagradas. Relíquias sagradas, à época em que Martinho Lutero se manifestou, eram vendidas. Pedaços da cruz de Cristo, por exemplo, tecidos que diziam ter sido vestidos por Cristo na época dele. Enfim, venda também de cargos eclesiásticos. Cargos na igreja eram comprados, eram vendidos e comprados. O Martinho Lutero também pregou contra isso. E pregou também contra a chamada bula papal, que também era vendida a um preço altíssimo. A bula papal era vendida. Era como se fosse o perdão total dos pecados por meio da fala do Papa, de uma bula que ele praticava. Por isso e por outras coisas, o Martinho Lutero afixou as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. São 95 teses. A tese 75, 75ª tese, diz o seguinte: considerar as indulgências do Papa tão poderosas a ponto de poderem absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível, tivesse desonrado a Mãe de Deus, significa ser demente. Ou seja, não é crível que a venda de indulgências por parte do Papa seja poderosa o suficiente para perdoar um pecador que falasse, por exemplo, que desonrasse a Mãe de Deus. Tese de número 78. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo o menor pecado venial pode anular, o que diz respeito à culpa que constitui. Ou seja, ele pregava ali, uma das suas teses era que de maneira alguma uma bula papal ou perdão do Papa ou indulgência vinda por parte do Papa poderia perdoar qualquer pecado que fosse, e muito menos aqueles pecados considerados ou chamados de hediondos. Nós sabemos pela palavra de Deus que ninguém pode pagar pela salvação. Está escrito em Salmos, número 49, versos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode redimir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por que não pode? Porque a redenção da alma é caríssima. E um preço caríssimo precisava ser pago. Eu não estou falando dos altos preços das bulas papais ou das indulgências, mas um preço que nenhum homem seria capaz de pagar. O preço de um sangue puro sendo derramado na cruz do Calvário. Nós sabemos que apenas Cristo, e por meio do seu sacrifício, nós podemos obter a salvação. Lembre-se do capítulo que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo e Silas estão presos na prisão, né? Estão presos numa prisão e estão orando, cantando, vem um terremoto, o cárcere dos presos as algemas foram quebradas, os cárceres foram abertos, e aí o carcereiro, desesperado, diz assim: homens, varões, o que é que eu faço para ser salvo?
ele não podia ter dito ali outra coisa senão ter dito aquilo que ele disse. Tanto Paulo quanto Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Então, é a crença em Jesus, é a fé que nos leva para os braços de Cristo, a fim de que nós possamos, de fato, ser salvos. O que Martinho Lutero estava querendo com as suas 95 teses, que estavam sob o título de disputa que estava sendo praticada ali, era uma chamada em latim, e o que estava escrito lá no título era Disputation pro declaratione virtutis indulgentiarum, ou seja, era uma disputa sobre a declaração do poder das indulgências. Era sobre isso que o Martinho Lutero queria discutir. E o que ele pretendia não era necessariamente mudar a Igreja Católica, ou melhor, não era criar outra religião, ou uma vertente da religião católica, da religião cristã. O que ele queria era que a própria Igreja Católica fizesse um autoexame e constatasse de fato o seu erro e se corrigisse. Era essa a ideia do Martinho Lutero. Mas ao invés de a Igreja fazer isso, resolveu perseguir o Martinho Lutero. Em 1517 ele afixa as teses. Em 1521 é dada a oportunidade a Martinho Lutero para que ele se redima, para que ele retifique as afirmações que ele fez a respeito da Igreja, a respeito do Papa, coisa que ele não fez. E por causa disso, Martinho Lutero passou a correr risco de vida, de maneira que um dos seus amigos raptou o Martinho Lutero e colocou ele recluso por cerca de 10 anos num determinado castelo. E lá ele teve tempo de fazer uma coisa que ainda não havia sido feita: a tradução da Bíblia do latim para o alemão. E ele foi traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, a fim de que as pessoas que sabiam ler em alemão pudessem ler a Bíblia, a fim de fazer com que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Porque só com acesso à palavra de Deus as pessoas teriam luz para não seguir as inverdades pregadas e propaladas pela Igreja Católica. E o que foi que aconteceu? Ele começou a fazer a tradução da Bíblia escondido, trancafiado, mas a obra que Martinho Lutero fez foi uma obra realmente significativa. Mas nós, cristãos evangélicos hoje, não devemos agradecer a Deus pela vida apenas de Martinho Lutero, mas pela vida de tantos outros reformadores que vieram no tempo dele e depois dele, e que promoveram, criticaram determinadas práticas que a igreja estava executando e pregaram o retorno necessário às Sagradas Escrituras, o retorno necessário à Bíblia. Martinho Lutero, lá na Alemanha, foi o grande reformador e, de alguma maneira, depois surgiu a chamada Igreja Luterana. A gente tem em Genebra, o Calvino, João Calvino, que foi também um grande reformador lá na Suíça. O Zwinglio, em Zurique, também foi um grande reformador. Esses dois, sobretudo o Calvino, são a base do chamado calvinismo, que de alguma maneira fundamenta o movimento reformado. A gente tem também o rei Henrique VIII, o rei da Inglaterra. A partir dele vem os anglicanos. Ele promove na Inglaterra por causa de uma questão escusa, porque ele queria se separar da sua esposa e queria casar-se novamente para ter filhos, porque a sua esposa não gerava filho. Por causa de uma questão política, o Papa não permitia, por causa de uma questão religiosa, porque o Papa não permitia que ele se separasse para se casar com outra mulher. Ele saiu, por causa dessa questão escusa, da Igreja Católica, rompeu com a Igreja Católica e fundou aquilo que se chama de anglicanismo hoje. A reforma anglicana que aconteceu a partir
do Henrique VIII. Nós temos também o Simons, o Menos Simons, né? Que foi um grande anabatista, que foi aquele reformador radical muito perseguido, e os seus seguidores também muito perseguidos tanto pela Igreja Católica como também pelos outros reformadores. Os anabatistas eram tidos por muitos reformadores como sendo hereges, porque eles praticavam o rebatismo, que na concepção deles não era rebatismo, porque aquele batismo da Igreja Católica para os anabatistas não tinha validade. Então eles se batizavam, né? E a partir disso eles eram vistos como sendo hereges e eram perseguidos tanto pelos cristãos católicos como também pelos movimentos reformadores. E muitos dos anabatistas foram assassinados. E nós percebemos que Deus usou tanto a Igreja Católica para fazer com que o seu evangelho continuasse sendo pregado no mundo. Deus usou os reformadores, Deus usou os anabatistas para que hoje nós tivéssemos a condição de ter acesso à palavra de Deus. De alguma maneira Deus vai conduzindo a história, e quando determinadas coisas aparentemente dão errado, Deus ele sempre traz uma forma de fazer com que o seu evangelho continue chegando a muitas e muitas pessoas. Lembre-se do que João Batista falou quando Jesus estava vindo para ser batizado por ele, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João viu a Jesus vindo para ser batizado por ele, João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem tira o pecado do mundo, ou o que tira o pecado do mundo, não é outra coisa senão o Cordeiro de Deus, senão o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, versículo 23, mostra que os homens naturalmente deveriam morrer e serem, obviamente, condenados ao inferno depois da sua morte, pelo fato de serem pecadores. Mas o que foi que aconteceu? Jesus Cristo trouxe luz, Jesus Cristo trouxe solução para os nossos pecados. Está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de quê? Por intermédio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Não de bula papal, não de indulgência, não de venda de coisa alguma, não de autopenitência, senão pelo sangue de Cristo, por meio de Jesus. O que era que os reformadores, todos os reformadores, afirmavam? Afirmavam sola Scriptura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. O que era isso? Sola Scriptura era a reafirmação de que apenas as Escrituras, não o Papa, não a tradição católica, mas apenas as Escrituras eram de fato inerrantes e deveriam ser vistas como fonte única da revelação divina aos homens, para que os homens, por meio da fé, pudessem obter salvação em Cristo. Porque solos Cristo, só Cristo é a salvação. Unicamente por intermédio dele, as pessoas poderiam se religar com Deus. Então, só o Cristo histórico, o Cristo Deus, poderia de fato salvar as pessoas. Só a graça de Deus, né? A salvação vem pela graça. Nós somos resgatados da ira de Deus pela graça de Jesus e única e exclusivamente pela graça. Só a fé. O justo viverá da fé. E soli Deo gloria é onde se reafirma que a salvação é de Deus e é realizada por Ele e para a glória dele. E por causa disso, devemos glorificar a Ele para sempre e amém. Pergunta: o cristianismo atual precisa ser renovado ao modelo como houve a reforma protestante em 1517?
A resposta para essa pergunta não é simples, mas se nós considerarmos, por exemplo, o cristianismo enquanto ramificações, né? Cristianismo enquanto ramificações, em que a gente tem a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, né? Católica Apostólica Romana, e os evangélicos são possibilidades diferentes. Vamos trazer para o nosso meio, para os evangélicos. É preciso que os evangélicos retornem à Bíblia? Será que nós estamos de fato caminhando distanciados das Escrituras e essa é a regra para o cristianismo atual e, sobretudo, para o cristianismo no Brasil? É uma resposta complicada. O que não se pode negar é que há uma necessidade urgente, sim, de que muitos cristãos, ou pelo menos muitos que se dizem cristãos, retornem às Sagradas Escrituras. Assim como a Igreja Católica à época estava se distanciando de maneira significativa daquilo que de fato dizem as Escrituras, hoje nós verificamos claramente que muitas igrejas caminham exatamente nessa direção. No caso dos evangélicos, não existe um governo central. Então, por não existir um governo central, seria quase que impossível acontecer uma reforma na igreja evangélica brasileira, por exemplo, porque não há governo central. Cada igreja procura interpretar e seguir as suas próprias interpretações das Sagradas Escrituras. Então, não havendo governo central, não há ordens que venha do governo central para ser seguido pelos demais. Então seria, aos moldes da Reforma Protestante de 1517, impossível se fazer uma reforma dentro da igreja evangélica atualmente. Mas não podemos negar nem fechar os olhos para a necessidade de que muitas pessoas que se dizem cristãs e muitas organizações religiosas que se dizem cristãs voltarem às Sagradas Escrituras. Porque muitas coisas, por exemplo, venda de indulgências, nós vemos dentro de muitas igrejas evangélicas. Muitas igrejas, muitos cristãos acreditam que a salvação pode ser obtida por meio das obras. Há pessoas que entendem que a salvação é dada àqueles que têm prosperidade financeira e que a prosperidade financeira é a prova, por exemplo, de que aquela pessoa é salva. E essas informações, essas coisas não estão de acordo com a palavra de nosso Deus. O que é que a gente precisa fazer? Nós devemos nos preocupar em ter Cristo de fato como centro da sua Bíblia, como centro da nossa vida. Precisamos nos preocupar em ter Cristo como nosso paradigma, como nosso modelo, sempre retornando à palavra, verificando o que diz a palavra de Deus, que é a nossa única, eu não disse a única regra de fé e prática que nós temos é a palavra de Deus. E esta palavra, corretamente interpretada, nos encaminha para os céus, para o céu, e nos prepara para a vinda de Cristo. Quanto a Cristo, devemos considerar que Ele é divino, devemos considerar que Ele morreu para salvar os pecadores, devemos considerar e saber da sua e crer na sua ressurreição corpórea, que muitos cristãos evangélicos da atualidade não creem. Devemos acreditar, crer na assunção de Cristo, porque isso está registrado aqui, e devemos, sobretudo, entender que a morte de Cristo foi para nos salvar, de maneira que, assim como Ele foi assunto aos céus, voltará para nos buscar, para que nós estejamos com Ele, desfrutando da glória eterna que Ele tem preparado para nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida e que todos os dias você, nós retornemos às Sagradas Escrituras, sabendo que a graça vem de Deus para conosco e que seremos salvos por meio desta graça, por meio da fé. Que isso, obviamente, a Bíblia não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família.